Olá, que a paz seja contigo. Aqui é o Cássio Rezende falando e já estava com saudade de estar gravando, né, essas meditações, reflexões, esses podcasts. E é difícil encontrar tempo, é difícil é, a gente reservar tempo para alguns propósitos na nossa vida, mas é necessário que a gente se organize para cumprir planos, projetos que a gente vê que é de Deus para nós. E hoje eu gostaria de falar sobre o tema que a nossa vida não seja medíocre, né, mas que seja relevante. Antes de eu começar a tratar sobre esse tema, eu gostaria de falar sobre duas palavras. A primeira delas é sobre o comodismo e a segunda, o contentamento. Essas duas coisas são bem diferentes, mas tratam sobre o quanto você está satisfeito com a vida que você tem. O comodismo é quando você simplesmente não quer empenhar a sua força de mudar, o que é uma coisa muito ruim, porque todos os dias nós temos coisas a serem aperfeiçoadas na nossa vida. Nós não somos perfeitos, Deus é perfeito, e por isso nós devemos permitir que Ele fale conosco, nos corrija, nos exorte, e Ele vai fazer isso através das Escrituras. Então você precisa ler a sua Bíblia, ouvir mensagens bíblicas, que faz com que você seja confrontado e tenha mudanças na sua vida. Agora, eu quero falar sobre o contentamento. O contentamento é você ser feliz com aquilo que Deus já te deu. Isso não quer dizer que você não possa buscar outras coisas, buscar coisas que são diferentes daquilo que você já tem. Mas é importante que você já seja feliz com as coisas que Deus te deu. Isso é importante. Então, essas duas coisas não são... elas são opostos, né? O comodismo é a pessoa que não quer mudar. E o contentamento é a pessoa que é satisfeita com o que tem, mas que busca sempre melhorar, aperfeiçoar. E a gente não vai conseguir fazer isso de forma correta a não ser com a direção da palavra de Deus. Então, que você não seja acomodado, mas seja contente com as coisas que Deus te deu. Dito isso, é importante também a gente saber que Deus ele não nos criou com o objetivo da gente buscar ser relevantes. Jesus, o Filho de Deus, ele fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Né? Você pode conferir isso em Mateus capítulo 24. Então, perseverar até o fim quer dizer manter a fidelidade aos ensinamentos dele para a nossa vida. Então, isso que é perseverar, né? Insistir naquilo que Jesus nos ensinou, insistir na obediência aos ensinamentos de Cristo e aos ensinamentos dos profetas e enfim, das Escrituras para a nossa vida. Então, é importante que você entenda que Deus te criou, Deus me criou, Deus nos criou para que a gente seja fiel. E se a gente fizer isso, nós não vamos ter uma vida medíocre, nós vamos ter uma vida relevante. Medíocre quer dizer na média, igual a todos, né? Igual a maioria. E nós bem sabemos que Jesus ensinou que a maioria está errada. Porque são muitos os que entram pela porta larga, o caminho espaçoso que conduz à perdição, enquanto são poucos os que entram pela porta estreita, né, pelo caminho apertado que conduz à vida. E eu gostaria de compartilhar com você uma breve passagem bíblica. Na verdade, eu não vou lê-la aqui, mas eu gostaria que você lesse na sua casa, você lesse aí onde você está, enfim. Inclusive, quero indicar para você um aplicativo que está presente na Play Store, no App Store da Apple, né? Para quem tem iPhone, aí, iPad, essas coisas. Você pode encontrar o aplicativo da Life Church, que é a Bíblia, onde você vai encontrar várias traduções da Bíblia. Por exemplo, a nova tradução na linguagem de hoje é a NVI, que eu utilizo como minha versão padrão. E entre outros, inclusive você pode se conectar na internet, escutar a versão em áudio da Bíblia, enquanto você
está fazendo alguma atividade física, enquanto você está caminhando, no seu dia a dia, e dedicando enquanto você está lendo, ao mesmo tempo lendo e ouvindo as escrituras. Então isso é muito bom. Mas é claro, você pode ter a sua versão das escrituras também no papel. E leia então 1 Samuel capítulo 16, onde você vai ver que Deus rejeitou Saul, que era o rei de Israel, o primeiro rei do povo de Israel, e escolheu Davi, que era um jovenzinho ali, com um pouco mais de 15 anos, e cuidava das ovelhas. Você vai ver nessa passagem bíblica que Deus tinha rejeitado Saul, e Saul era o mais alto, mais bonito de todo o povo de Israel. Mas ele tinha atitudes totalmente reprováveis aos olhos de Deus. Deus mandava para ele fazer isso, ele fazia aquilo. E então ele queria servir a Deus, mas do próprio jeito. E quem quer servir a Deus do próprio jeito, não serve a Deus, serve a si mesmo. Então ele queria ser o rei, mas ele não queria ser fiel. E acabou que Deus rejeitou ele e escolheu então Davi. Davi era alguém que estava meio deixado de lado pela família. Inclusive o profeta Samuel, quando foi lá na cidade de Belém para oferecer um sacrifício, chamou Jessé e os filhos dele. Foram 7 irmãos mais velhos do que Davi, mas Davi não estava no meio, ele estava lá cuidando das ovelhas. Mandaram chamar ele, e o profeta Samuel mandou chamar e ungiu ele com azeite, né? Consagrando ele assim, mostrando assim a aprovação de Deus para a vida dele, e um dia ele assumiu o trono. Mas é importante a gente ver que Davi, lá no meio das ovelhinhas, né, nas malhadas, no meio das ovelhas, no meio do rebanho, ele lutou com o leão, ele lutou com o urso para defender as ovelhas. Enquanto ele ainda era pastor de ovelhas do pai dele, ele serviu um tempo no palácio do rei Saul tocando harpa. Ele já foi escudeiro do rei Saul. Uma vez ele foi com os irmãos dele, no capítulo 17, 1 Samuel, ele foi até os irmãos dele, os 3 irmãos mais velhos que estavam na frente da linha de batalha, numa guerra ali contra os filisteus. Ele foi levar alimento, mas naquilo ele viu a afronta de Golias, aquele filisteu de Gate, grandão, perto ali dos 3 metros de altura, afrontando o Deus de Israel e o povo de Israel, e assim se dispôs a enfrentar. Então, uma vida relevante, eu quero dizer para você, é uma vida de uma pessoa que procura servir a Deus aonde ela estiver, no local de estudo, no local de trabalho, no local de morada. Então, entre familiares, entre amigos, entre colegas de trabalho, entre pessoas que você convive talvez não conheça, nós precisamos fazer a diferença. E nós só vamos conseguir fazer a diferença na vida das pessoas quando a gente for fiel a Deus. Deus não te chamou para ser relevante, Deus te chamou para ser fiel. Mas você vai ter uma vida relevante, a sua vida vai ter importância se você for fiel a Deus. Então, se nós formos fiéis a Deus, a nossa vida vai sim ter uma importância. Davi foi ungido ali com um pouco mais de 15 anos, mas lá depois dos 30 que ele assumiu o trono, reinou só sobre uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Judá, que era a tribo da qual ele pertencia, o grupo de famílias ao qual ele pertencia. E depois de 7 anos é que ele se torna então rei de Israel. Então, uns 20 anos passaram, mais de 20 anos passaram até que Davi de fato assumiu o trono. Mas antes disso, muitas coisas aconteceram para preparar ele para chegar naquele lugar. Então, enquanto você está esperando coisas acontecerem na sua vida, enquanto você fica esperando o dia certo chegar, muitas oportunidades, muitas portas de Deus estão passando na sua frente sem que você as aproveite. Às vezes você está esperando acontecer determinada coisa na sua vida para você começar um projeto de Deus para você. Então não espere chegar aquele dia. Saiba, se Deus colocou algo no seu coração, se você sabe que Ele te deu dons, habilidades, capacidades, use isso no dia que se chama hoje, porque aí sim
Um dia vai chegar. Entenda que às vezes você fica esperando uma árvore aparecer, mas a árvore ela começou com uma semente e aí ela foi crescendo e os seus galhos foram aparecendo e ela agora já faz sombra. Então, entenda que para que você não tenha uma vida medíocre, ou seja, igual a de todo mundo, mas para que sua vida seja relevante, você tem que ser fiel a Deus no dia que se chama hoje, todos os dias. Obedeça a Deus, viva os planos dele para sua vida, aproveite as oportunidades que Deus te dá. Não é fazer tudo, não é querer abraçar o mundo, mas é assumir o papel que você tem, como membro da sua família, como trabalhador no seu ambiente de trabalho, no seu campo de atuação, como amigo, como parente. Seja a diferença na vida das pessoas que te cercam. E para ser a diferença, você tem que fazer a vontade de Deus. Então conheça e obedeça as Escrituras. E assim a nossa vida não vai ser medíocre, mas vai ser relevante, acima de tudo, aos olhos de Deus e não apenas aos olhos das pessoas. Isso é o mais importante. Então, seja fiel. É para isso que Deus chamou.